Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui novamente com vocês e que nos acompanham semanalmente, tá? Nesta reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é produzido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, em nome do qual agradecemos a todos aí que se irmanam nesse espaço. Como nos sobram alguns minutos antes do início da nossa reflexão sobre o Evangelho, vamos aproveitar para divulgar as exposições que ainda ocorrerão esse mês e que vocês poderão nos acompanhar. Todos sabem que nós temos essas exposições nas terças, nas quintas-feiras e nos sábados. No próximo sábado, dia 19 às 19h30, nós teremos a temática Aliança da Ciência e da Religião. Na terça-feira, portanto, dia 22, às 20 horas, Ajuda-te e o céu te ajudará. No dia 24, na quinta-feira, é permitido repreender o outro às 16 horas. No sábado, dia 26, às 19h30, falsos profetas. Quem são eles? Na terça-feira, último dia do mês, dia 29, às 20 horas, a fé, mãe da esperança e da caridade. E aqueles que não conhecem a nossa sede, ela fica na rua Fernando Borba, 250, em Ipanema, aqui em Porto Alegre. Bom, chegada a hora da nossa reflexão, antes, eu convido a todos que harmonizemos nossos pensamentos, pacificando e acalmando os nossos corações e mentes, a fim de que possamos absorver as boas vibrações fluídicas, deixando de lado nossos problemas, deixando de lado aquelas preocupações que nos são comuns no dia a dia. E vamos nos concentrar, portanto, na nossa oração. Divino Pai, querido Mestre Jesus, permitam que nossos benfeitores amigos da Casa Luz, Paz e Caridade, os nossos benfeitores e de todos os que nos acompanham nesse momento, nos assistam, nos transmitindo energia fluídica, para que possamos entender com bastante clareza e inteligência as lições que nos são passadas pelo Evangelho. Fazei, Pai, com que essas orações que estamos fazendo, essas reflexões, cheguem a cada recanto do lar daqueles que estão nos ouvindo e que, com certeza, Pai, buscando no seu processo evolutivo a vossa palavra. Permita também que os nossos benfeitores amigos possam visitar cada uma dessas residências para que, transmitindo energias vibratórias positivas, façam com que nossos irmãos sejam abarcados pelo amor de Cristo. Assim, Pai, pedimos permissão para dar início às nossas reflexões. Que assim seja. Hoje nós vamos, como noticiário, fazer a nossa reflexão em cima
do capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a questão do que nos foi ensinado: honrai vosso pai, honrai vossa mãe. E especificamente abordaremos hoje as instruções dos Espíritos que constam em nosso Evangelho, na temática a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse texto belo, ditado por Santo Agostinho em Paris, em 1862. Assim é importante, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que tenhamos claros alguns fundamentos que vão nortear essa nossa leitura, essa nossa reflexão. Portanto, como a nossa temática é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas e o que nós representamos na vida deles? Por óbvio, além do simples relacionamento entre pais e filhos. E desses questionamentos nós poderíamos ter outros. O que faz que um filho seja sereno, pacífico, ou agitado, mal-humorado? Por que nossos filhos gostam de uma pessoa, não gostam de outras? Por que tem tanta dificuldade em compreender as nossas orientações para o seu bem? E quando se tem mais de um filho, surge-nos o questionamento inevitável de por que eles são diferentes entre si, uma vez que gerados a partir do mesmo conjunto de genes e criados no lar, sob idêntica ou muito semelhante condições. Isso tudo são reflexões que neste corredor, longe de respostas mais claras, respostas mais objetivas, pelo menos de hipóteses que pudessem nos orientar mais claramente, nós observamos no cotidiano, no dia a dia, essas lutas e alegrias da vida, não raramente eivadas, cheias de coletâneas de clichês obsoletos, ou seja, são ideias preconcebidas, cristalizadas, que de tão repetidas que são, assumem não raras vezes um status de verdadeiras e inquestionáveis. E que nós vamos aceitando de forma desatenta, sem procurar examiná-las em profundidade, sem procurar entendê-las. É isso, portanto, que o nosso Evangelho nos traz agora. É claro que é muito simples nós nos questionarmos e muito comum nas famílias: olha, esse rapaz, esse guri, puxou o gênio do pai, puxou a inteligência da mãe, né? Tem o gosto da tia pelas artes, e assim tantas outras questões que nós costumamos falar no que tange aos laços de família. Portanto, vamos iniciar a nossa reflexão hoje não construindo, mas desconstruindo. E vocês poderiam me perguntar: mas Júlio, desconstruindo o quê? Bom, a primeira coisa que nós vamos desconstruir, desaprender em relação aos filhos é que eles não herdam características psicológicas, de inteligências, dotes artísticos, temperamentos para o bom ou mau gosto, simpatia, antipatia e assim por diante. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, em suas preferências, em suas inclinações para o bem ou para o mal, e suas idiosincrasias. Somente as características físicas, portanto, são geneticamente herdadas, como cor da pele, dos olhos, cabelos,
tendência a esta ou aquela conformação física, predisposição a esta ou aquela enfermidade, por exemplo. Quanto ao mais, não se herda. De tal forma que podemos ter pais boníssimos e filhos com uma tendência para a agressividade, para o mal, e vice-versa. Por certo, cada um de nós aqui poderia citar pelo menos uma dúzia de exemplos do seu conhecimento, do seu cotidiano, para testemunhar com exatidão o que vos falo agora. Sim, é importante nós repetirmos e que fique bem gravado, é que cada criança, cada pessoa é única, é diferente, embora possam ter duas ou mais características comuns ou semelhantes a alguém da família. Até mesmo os gêmeos univitelinos, eles, mesmo gerados a partir do mesmo zigoto original, trazem diferenças fundamentais de temperamento, de caráter, que os identificam com precisão como indivíduos perfeitamente autônomos e singulares. A segunda coisa que nós vamos desaprender hoje, até para abrir espaço a novos conceitos, mais inteligentes, racionais, mais competentes acerca da vida, é que esses espíritos ou almas que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhe proporcionamos enquanto pais, através de um processo gerador, não são criados, não são criaturas novas, sem um passado e sem história. Eles já existem antes mesmo em algum outro local. Eles têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências e aqui aportam para reviver e não viver. Estão, portanto, renascendo em nosso meio e não nascendo pela primeira vez. Percebam, apesar que não faça parte da nossa reflexão proposta de hoje, mas é espantosa a reação que essa ideia, simples e genuína, tem encontrado para impor a verdade que é. E por que isso? Primeiro, pela nossa resistência em aceitarmos o óbvio. Até porque o próprio Cristo nos ensinou que João Batista era o profeta Elias renascido, embora não reconhecido por seus contemporâneos. Mas bem, a pura, inquestionável verdade é que nossos filhos, tanto quanto nós, são seres humanos que já viveram antes. Trazem em si todo um passado mais ou menos longo de experiências, conquistas, realizações e, consequentemente, também estão renascendo em nosso meio com um programa a ser executado na vida que reiniciam, junto à sua família, agora na nova incorporação. Em outras palavras, tudo é continuidade, etapas que se sucedem entre diferentes encarnações, seja lá, seja agora, mas que nós precisamos entender isso. Assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é que poderá alguém perguntar: seu bisavô Joaquim foi um sujeito ranzinza, impertinente, e se ele vier a renascer como filho, ele será dessa mesma forma? Olha, é muito provável que vocês pais tenham uma criança com esse perfil
impaciente, um pouco difícil. A não ser, evidentemente, que esse bisavô tenha, no plano espiritual, buscado a sua evolução através das compreensões das leis divinas, através das provas por que passou. Também é possível que uma pessoa que esteja integrando a nossa família tenha um bom coração, pacífico, e que nos lembre alguém desencarnado que conhecemos, também de nossa família, com esse perfil. Assim é que nós teremos a todo momento a nossa atenção voltada para o tipo de comportamento de cada uma dessas pessoas que hoje integram a nossa família, seja na condição de irmão, seja na condição de esposa, esposo. Enfim, nós vamos perceber, e isto não tem nada de sobrenatural, porque a doutrina espírita já nos ensinou sobre essas relações, já nos ensinou como elas acontecem. E dadas nossas limitações enquanto encarnados, as limitações na nossa alma, agora em compreender isso, nós acabamos de perder algum trem da história por não nos lembrarmos. E é por isso que tem o verdadeiro sentido dessa prova. Assim, primeiramente, é necessário que tenhamos muito claro o seguinte: a responsabilidade dos pais sempre existirá. Seja qual for o filho ou filha, brilhante, portador de cuidados especiais, amigo, não tão amigo, sadio, doente, é necessário que tenhamos a compreensão de que, por alguma razão, que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para ser sua companhia nessa encarnação. Dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus no passado de outras encarnações. Não esqueça, ele é um ser renascido. Portanto, aqui na Terra, a nossa regra é de espíritos imperfeitos, portanto, não estão acabados ainda no seu desiderato de evolução. Mas também não é um demônio de maldades chocantes, terríveis. Assim, resumimos que as relações que ocorrem dentro de nossas famílias, não há anjos, não há demônios, apenas criaturas que muitos se aperfeiçoaram ou muitos se transviaram, mas que continuam sendo seres humanos em busca da sua evolução espiritual, tal qual nós. As almas designadas para animar os corpos físicos dos nossos filhos, dos nossos parentes, da nossa família, em sendo seres em evolução, eles já têm determinados vínculos ou compromisso que nos ligam, seja lá por que razão for. Assim, a gestação de um corpo físico pode resultar de uma aventura irresponsável, mas o espírito que nele veio habitar não resulta do mero jogo de imponderáveis acasos. É uma criatura que se preparou ou necessitou estar aqui para mais um estágio na carne. Infelizmente, isso não é garantia de que essa criatura irá lograr sucesso. Alguns, em terrível desengano, cometem a barbaridade de todas
que é romper essa continuidade evolutiva, achando que estarão aliviando o seu peso, achando que estarão resolvendo sua situação. Terrível engano. Mas teremos outra oportunidade para falar sobre isso. O importante é que agora tenhamos bem claro que, seja qual for a situação do reencarne entre esses sujeitos, essas criaturas de uma mesma família, seja como algum amigo, algum espírito com afinidade de outras eras, seja como um adversário, um inimigo de outroras passadas, e que ainda conserva rancores, desafeições, pelo que, obviamente, somos tão culpados quanto ele, se não pela ação, pela omissão do perdão. Por isso é necessário entender que nessas relações que nutrimos enquanto família, ela é uma nova oportunidade, uma divina oportunidade que nos é dado para que possamos ajustar na conciliação, para que possamos nos perdoar mutuamente e tenhamos condições de seguir dali em diante, em paz, como amigos fraternos ou, pelo menos, não mais como adversários, não mais como inimigos. Divaldo, em suas palestras, tem dito uma frase muito importante, que todos nós temos inimigos. O importante é eu não ser inimigo de alguém. Sintam a profundidade desta lição, desse ensinamento. Aliás, também devemos entender que muitos desses entendimentos, negociações para a formação de uma família ocorrem nos planos invisíveis entre os futuros pais, futuras mães, futuros filhos, e que participam conjuntamente nas programações que deverão dar continuidade a antigos relacionamentos mútuos e que irão se projetar para o futuro afora. Assim, prezados irmãos, prezadas irmãs, é que nosso Evangelho nos ensina sobre esses arranjos combinados do mundo invisível entre os diversos personagens de um drama ou de uma tragédia antiga, para que nós venhamos, ao reencarnar juntos, termos a chance de acertar as diferenças pelo relógio cósmico do amor ao próximo. Isso porque todos desejamos que um dia sejamos felizes. Em síntese, então, neste tópico nós podemos refletir dizendo que neste grupo familiar que estamos convivendo e de forma diferente do que alguns pensam, nascem ao nosso lado, seja lá como primo, seja lá como prima, tio, tia, esposo, genro, adversários, vítimas ou desafetos de outrora, de outras encarnações, aos quais não sabemos se fomos nós que o prejudicamos gravemente
ou eles que não tenham nos dado chance de não sofrermos, que tenham nos criado dificuldades naquela encarnação e que poderiam ter sido evitáveis se todos, nós e eles, tivéssemos agido da maneira correta. Ah, mas se eu não fiz ação, eu sou vítima. Sim. Será que você o perdoou? Será que você praticou o verdadeiro amor? Já veremos isso na sequência. Tenha presente que essa prova de evolução nem sempre é fácil. Ou melhor, quase nunca é fácil. Mas é uma ótima e necessária prova e que devemos agradecer a bondade divina por ela. Afinal, não foi Cristo que nos disse que nós tínhamos que nos reconciliar com o adversário? E que não sairíamos de lá, ou seja, do sofrimento, enquanto não houvéssemos resgatado o último centavo da nossa dívida? Como? Simples. Pelas leis do amor. Talvez muitos de nós gostem da posição de vítima. Há algum mérito nisso? Será que não haverá um maior mérito se essa criatura, seguindo a lei do amor, perdoar, dar o primeiro passo quebrando seu orgulho? Sabemos que talvez duas ervas daninhas possam demolir o nosso coração. Uma é o egoísmo. É eu pensar só em mim. É viver só para mim. Outra é o orgulho. Nefasto sentimento. Reflitam. Eu aceito se ele vier pedir desculpa para mim, mas eu não vou lá pedir desculpa. Você está perdendo uma oportunidade, meu irmão, minha irmã. É por isso que não sairemos de lá, desse sofrimento, sem que tenhamos resgatado isso. Mas bem, como é quinta-feira, eu não gostaria de deixá-los preocupados. Tranquilize-se, portanto, porque também em nossa família, seja em que grau for, de que forma for, família consanguínea ou por adoção, ou seja, um estranho que veio compor a nossa família, a grande verdade é que é possível, pelos nossos méritos, pelo projeto reencarnatório, que estejam aí encarnando nessa trajetória pessoas maravilhosas, a quem amamos profundamente, respeitamos, e que, nesse caso, venhamos a encontrar aqueles a quem temos grandes afinidades, frutos, por óbvio, de experiências de outrora. Em resumo, a família, portanto, é um grande campo, um grande laboratório de provas necessárias à nossa evolução. E é nesse laboratório, nessa seara, que nós vamos conviver com amigos e desafetos de existências passadas.
Os primeiros, nossos amigos, nossos queridos, vêm nos trazer o gostoso consolo da sua afeição, num relacionamento agradável, construtivo. É facílimo amá-los, não? Outros não. São pessoas difíceis que inconscientemente guardamos ou guardam de nós rancores ainda não superados, ou mágoas que não foram trabalhadas, perdoadas. Claro que nós não sabemos ainda o porquê. Que bom que não nos é dada a oportunidade de recordarmos ainda. Isso fruto da bondade divina, para que nós venhamos a caminhar em direção à nossa evolução. Agora, aos nossos inimigos, naturalmente que é mais difícil amá-las, convertendo atitude e sentimento negativo em um relacionamento afetivo, desarmado, genuíno, que é o que devemos fazer. Eu volto aqui, pedir a permissão de todos vocês que estão partilhando esse momento, para lembrar-lhes de Cristo, que tudo sabia, previa, e que nos disse que amai-vos vossos inimigos. Está lá em Lucas 6,27. Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. Rogai pelos que vos maltratam. E aí, nos dá um puxãozinho de orelha, dizendo: se amais aos que vos amam, que mérito tereis? Isso. Até o inimigo sabe fazer. Por isso, nunca é demais, todo mundo já sabe, mas nunca é demais repetir, por uma razão oculta, que por ora não entendemos, não sabemos. Estamos juntos para aprendermos a amar fraternalmente. Seguindo o que Jesus disse: reconcilia-se com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não é bom falar numa quinta-feira, não é bom falar em momento algum, quando há o desencarne de alguém e que a gente percebe naquela solenidade as pessoas dizendo: mas eu queria ter conversado com ele. Ou então, momento em que os parentes se encontram, parentes que não se viam há muito tempo, por mazelas, por mágoas, por questões banais de herança, de dinheiro, e que lá percebe-se muito claro o remorso, porque não seguiu esse puxão de orelha que havíamos recebido em reconciliar-se com o nosso adversário, com o nosso desafeto, com o nosso familiar, enquanto ainda estamos a caminho com ele. E olhem, queridos irmãos e irmãs, bom, perdi a chance, perdi o trem da história? Não, meu irmão. Deus, na sua infinita bondade, com certeza vai propiciar outros momentos, mas poderá levar anos, séculos, para nos encontrarmos de novo. Poderá estarmos em situação de evoluções diferentes e, puxa, eu perdi um momento, uma oportunidade que eu tinha para isso. Por isso, é que vem a importância de dar apoio e amor
a pessoa que veio aninhar-se entre nós, no nosso seio familiar, para que venhamos levar a bom termo nossos respectivos programas reencarnatórios. Sim, falei agora há pouco. Nós planejamos conjuntamente, pais, filhos, enfim, um programa, um projeto para reencarnação. E lá nos propomos a resolver essas mazelas, essas pendengas que ainda se encontram ativas, dificultando que sejamos tomados tão só por amor, amor fraternal que nos foi ensinado. E aí está, queridos irmãos, a questão daqueles filhos. Possamos entender que são ingratos ou não, mas quem recebe essa criança para criar, seja filho próprio ou alheio, tem uma grande responsabilidade. Pois se ele contribuir para que nesse ser, nessa criatura ainda, em tenra idade, se consolide nele as tendências negativas, em vez de ajudá-los a refazer-se, estaremos, enquanto pais, assumindo cotas adicionais de responsabilidade e agravando as dificuldades de um relacionamento que venhamos a ter em futuro próximo ou mais remoto, nesta ou outra existência. Importante, portanto, não esquecer que nós precisamos provar a nós mesmos, postos diante de tal ou qual situação, que temos condições de decidir pela melhor alternativa. E não é porque nos lembramos de um compromisso assumido e é o tempo de acertar, ou porque temos obrigação de conciliar-nos com este ou aquele adversário de outras eras, mas porque estão se formando em nós as estruturas do bem. Estruturas essas que irão servir para nossas situações futuras. Então não é só pelo bem do outro, mas acima de tudo, pelo nosso bem, pela sua evolução, pela minha evolução. Pois se tudo correr bem, e todos tiverem bastante juízo, como diziam os antigos, o futuro será melhor. No entanto, se repelirem ou agravarem as condições de relacionamento, então não se pode esperar senão cortejo de dor, de desajustes. Não concordam comigo? Assim, meus irmãos, não esperem levar outro puxão de orelha. Há sempre uma forma, há sempre um caminho para que nós venhamos progredir através dos princípios de amor, da lei de amor, através da lei de caridade. E a caridade é perdão também. Bom, nós poderíamos aqui discutir, mas o nosso tempo não é tão farto, sobre a questão do como eu gostaria de lembrar da existência anterior, porque daí eu poderia consertar tudo. Saberia o porquê o sujeito me agride, porquê tal coisa aconteceu comigo, porquê que eu não consegui perdoar fulano ou beltrano. E aí eu vos pergunto, será que você lembrasse, por exemplo, que essa querida filha que você está olhando à sua frente, é a filha que você enganou, viu de forma vil em outra existência? Esse genro, esse primo,
complicado, esse primo difícil, esse parente difícil, esse engenho, não é aquele que você, em outras existências, desonrou, causou um infinito mal naquela existência? É melhor não lembrarmos agora, acreditarmos na sabedoria divina. É muito melhor nós aceitarmos este caderno novo, com várias folhas em branco, que recebemos, que é a nossa reencarnação, para agora, nessa encarnação, escrever a nossa vida. Bem, como também temos algum tempo, é necessário que nesta parte do Evangelho também venhamos a falar com vocês sobre a questão da piedade filial. O que seria isso? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque se eu não puder me amar e não puder amar meu pai e a minha mãe, que sobrará para os demais? Mas vejam, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a vossa mãe tem muito mais uma concepção terminológica no honrar, que é uma palavra que não está aí à toa. Ou seja, ela nos traz a concepção do respeito ao nosso pai, à nossa mãe. Portanto, é isso, a piedade filial. E é por isso que odiernamente, atualmente, é muito preocupante que em algumas famílias os filhos entendam que não tem responsabilidade nenhuma com os pais, senão alguns vitens, alguns cruzeiros, alguns cruzados, alguns dólares, seja lá a moeda que vocês desejarem aí. Mas é muito importante que, em razão disso, eles abandonam seus pais em alguma casa de repouso, como se ali estivesse satisfeito a questão do respeito filial, da nossa piedade filial. Os pais, como vimos até agora, por certo, não criaram o espírito do filho. Eles não fizeram senão lhes fornecer esse envoltório corporal. Mas devem ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral na busca da seara evolutiva. Eu vou só lembrar aos queridos irmãos, em outra exposição que fizemos aqui, sobre a questão das provas voluntárias, que elas são escolhidas para aprendizagem, crescimento espiritual, e são necessárias à nossa busca de evolução. Trouxe esse tema agora para relembrá-los do que falamos em outro momento, que o objetivo dessas provas é exercitar a nossa inteligência. Nada mais é do que nos obrigar, do que nos propiciar que venhamos, através da inteligência, procurar meios de vencer as dificuldades das provas que estamos enfrentando. Por isso, nos foi dado tanto conteúdo pelo Cristo para que estejamos aptos a fazer isso. Ocorre que no nosso egoísmo,
no nosso orgulho, nos enclausuramos e esquecemos os ensinamentos do perdão, os ensinamentos do amor, da benevolência para com todos, da indulgência, que todos sabemos, é aceitar, compreender os defeitos alheios e de forma que também, para muito além de que só aceitarem os meus defeitos. Também nesta prova, além da inteligência, nos foi propiciado e nos é propiciado constantemente o exercício da paciência. O que é isso? Paciência é, todo mundo sabe, a característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma. Mérito. Essa paciência, o mérito consiste em suportar essas provas sem lamentação, sem vitimologia, mas grato pela oportunidade que nos foi dado neste caminho. E um terceiro, que é tão importante quanto os outros, é a resignação. Esta nos faz com que nós venhamos a perseverar nessa luta e não nos desesperar pelo acontecido, ou se não for bem sucedido nesse projeto que nos propusemos, nesse projeto reencarnatório. É claro que a resignação não deve ser por desídia, por desleixo seu, porque senão seria muito mais preguiça do que virtude. Concordam? Mas continuamos. Além da questão da ingratidão que estamos falando, que é a falta de reconhecimento que nos tem, o Evangelho nos diz que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre qualquer coração. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. Por conta disso, sabemos que deveremos trilhar, deveremos ensinar, educar aqueles que nos foram dados como os filhos. E eu vou repetir sempre, e não porque já esteja senil, mas vou repetir sempre porque é importante. Não há diferença se esse filho é adotado, se esse filho é consanguíneo, é sanguíneo, ok? Ele é seu filho. Então, nessa questão, queridos irmãos, queridas irmãs, para que a gente não se delongue mais, saibam que os pais, ao receberem esse espírito como filho, têm um dever de aproximar essa alma de Deus. Tantas tragédias familiares, tantos percalços, tantos sofrimentos que enfrentamos, porque os pais, neste simples ato, deixaram a desejar. Por isso, devemos colocar todo o amor nessa missão que nos foi confiada e da qual receberemos a nossa recompensa. E isso é irrelevante, porque se eu esperasse agora o pagamento, não teria mérito algum. Mas é necessário que se cumpra fielmente o que nos propusemos, com cuidado, com educação, e que ajudarão o aperfeiçoamento
e o bem-estar futuro desta família, de você que é pai, de você que é mãe e de seu filho. Portanto, pais, mães, abracem o seu filho. Abracem aquele filho que também te causa desgosto e pensa. Quando você sentir uma reação, pensa. Nós dois colaboramos para isso. Seja pela ação ou pela omissão do amor e do perdão. Mereçam as alegrias divinas que Deus lhes atribuiu de serem pais ou mães, ensinando a esse filho que está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Muitos, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios, inatos de existências anteriores, desenvolve esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa, por negligência. Em outras palavras, ao invés de ele educar, ele acaba adquirindo ainda essas mazelas que seus filhos trazem. Cuidado. Tal tarefa não é tão difícil. Não exige conhecimento do mundo, um grande conhecimento. Aliás, tanto o ignorante quanto o sábio pode cumpri-la, porque é aí que nós começamos a desenvolver, ensinar o amor. É claro que aprimoramos aquele que já existe em cada espírito, mas dentro do lar nós também treinamos o nosso amor. Porque é fácil. É aquele ser que está junto comigo, da minha família. E um alerta, é preciso estarmos vigilantes o tempo todo, porque desde o berço o filho já manifesta os instintos bons ou maus que traz da existência anterior. Portanto, espreitai, e ao menor sinal que revelem esses germes, esses vícios, empenhai-vos em combatê-los. Como? Através do amor, do carinho, da educação. Faça como um bom jardineiro com a erva daninha. Aos menores sinais que revelem o egoísmo, o orgulho, empenha-vos em combatê-los com educação, sem esperar que isso lance raízes profundas e que depois você mesmo poderá ser fruto através de uma gratidão. E por fim, uma dica poderosa que poderíamos deixar é que não interessa essa ou aquela religião em que pretende direcionar seus filhos, mas o que importa mesmo é que insira em seu lar a presença de Deus. Para isso, procure fazer com que, desde o início, exista o hábito de orar, de preferência com as próprias palavras, do seu próprio jeito, pois é através disso que seremos fortalecidos para as lutas que nos aguardam e que estamos enfrentando. Muito grato por essa oportunidade que me foi dada. É por óbvio que teríamos ainda muito mais coisas a falar, mas respeitaremos o tempo que nos foi propiciado. Assim, novamente, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu peço-lhes que elevem seu pensamento ao Criador para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, agradecemos aos bons espíritos que anuíram em vir comunicar-se conosco, nos intuindo com sua inteligência, para que pudéssemos compreender, ó Pai,
o que nos foi ensinado nesse Evangelho. Lhe pedimos, Mestre, que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos foi dado e que, com certeza, procuraremos lembrá-la diuturnamente em nosso lar, fortalecendo a prática do bem e do amor ao próximo. Da mesma forma, querido Mestre, desejamos que essas instruções que recebemos também sejam proveitosas àqueles espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, ou daqueles queridos irmãos que não lograram êxito abandonando a sua trajetória reencarnatória de forma violenta diante daquilo que imaginava estar aliviando a sua dor. Por certo, esse querido irmão terá a bondade divina lhe assistindo e compreenderá o grande erro que foi realizado. Assim, querido Pai, imploramos pela vossa misericórdia a esses irmãos. De igual sorte, desejamos a todos os lares que nos ouvem que junto destinem um momento sagrado para refletir sobre vossos ensinamentos, que sejam energizados pelos benfeitores amigos. Que assim seja. Obrigado a todos e até a próxima exposição.